Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo. Sou o professor Alain, estaremos aqui falando sobre simplificação de expressões, mais especificamente falando de fator evidente e distributividade, certo? Ou seja, fatoração por evidência versus distributividade, tá certo? Só para fazer um convite, gente, essa videoaula, ela faz parte da playlist Simplificação de Expressões para o Enem. Nessa playlist, né, com esse título aí, vão existir outras videoaulas teóricas sobre simplificação, tá certo? De expressões numéricas, expressões algébricas, né, racionalização, algumas outras coisas também, né, com raízes e tal. E na sequência eu vou estar incluindo exercícios, né, resolução de questões que caem em vestibulares anteriores, tá certo? No meu canal, Matemática Argentina, também conta com outras playlists, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, geometria plana para o Enem. Então nessas playlists já existe a parte teórica, algumas já tem alguns probleminhas, né, que caem em vestibulares anteriores, na outra eu estou incluindo ainda os problemas, mas você pode ir acompanhando aí as videoaulas teóricas se você ainda tem dúvida no assunto, certo? Nessas videoaulas eu coloco o assunto de maneira resumida, tá certo? Com os principais tópicos que mais caem no Enem e em vestibulares também, tá certo? Então vamos aqui, ó. Quando eu falo em simplificar uma expressão, gente, às vezes a gente se pergunta o que é simplificar mesmo? É tornar a expressão com menos objetos. Quando, por exemplo, a gente tem o seguinte, a seguinte situação, que a gente pega aqui, ó, A, B mais AC. Aqui, observe, eu tenho quantos sinais aqui nessa expressão? Eu tenho, se eu fosse fazer essas contas aqui, eu teria que fazer três operações. Primeiro fazer o produto desse cara por esse, depois o produto desse cara por esse, depois somar. Então eu tenho dois sinais de produto e um sinal de soma. Certo? Aí existe uma coisa chamada fatoração por evidência, que eu posso colocar esse cara aqui, que aparece em todos os termos, em evidência. Quer dizer, eu divido esse cara aqui por A e esse cara por A, então fica B mais C. A distributividade é exatamente o caminho oposto. Se eu quiser vir daqui para cá, certo? Desfatorar. Por que eu digo que aqui eu fatorei, gente? Porque perceba que desse lado de cá, um número de produtos passou só para 1 e o número de somas passou para uma soma. Então, de certa forma, eu vou meio que calcular isso aqui mais rápido que isso aqui. Tá certo? Claro que às vezes assim, claro que a depender de B mais C, quem for, a configuração pode ser que seja mais difícil calcular por aqui do que por lá. Mas a ideia de quantidade de operações é verdadeira. Então eu vou fazer 2 operações para resolver esse lado e vou fazer 3 para resolver aquilo. Tá certo? Vou fazer mais operações. Nesse sentido eu coloquei aqui a mesma ideia, né? Então aqui, observe que é o mesmo caso, ó. Aqui eu tenho quantos? 2 produtos, né? Daqui e daqui. E uma soma. Como a gente já viu ali acima, né, eu posso pegar aqui e botar o x em evidência. Só que, pô, aí aqui o A está antes, né? Então eu posso já colocar aqui direto, não tem problema, mas eu posso também me lembrar, né, para ficar tudo certinho, que o produto de números reais, né, já que eu não falei nada aqui, ele é comutativo. Então, A vezes B é B vezes A, ou seja, Z vezes X é X vezes Z. Aí eu coloquei na forma que está aqui, ó. Então eu posso colocar o X em evidência, aí fica Y mais Z, que é o fator comum, tá certo? Então a ideia de simplificar é exatamente essa. Aí do mesmo jeito que aconteceu aqui, eu só tenho um produto, esse X aqui, gente, sem curvado é o X do produto que eu tenho aqui, ó. E aqui uma soma, como afirmado ali em cima. Aí eu tenho uma expressão como essa. Então eu quero simplificar ela. O que significa? Reduzir o número de operações que eu tenho aqui. Se você for olhar bem, ó, quantos produtos eu tenho aqui? Eu tenho um produto, 2, 3, 4 produtos. Quantas somas eu tenho aqui? Uma. Né? Embora a subtração seja uma espécie de soma, mas vamos considerar. Quantas subtrações eu tenho aqui? 1, 2. Então aqui eu tenho 7 operações. Vamos botar assim, 7 operações. A ideia, quando eu falo simplificar, eu estou querendo reduzir esse número de operações. Existe uma redução máxima. Claro, talvez você não chegue nela, mas qualquer redução que você tiver, normalmente você vai reduzir o número de contas que você vai precisar fazer no Enem. Eu até botei aqui alguns exemplos, por exemplo, nesse lado de cá. Tá certo? Esses 2 exemplos, eles são bem interessantes, no sentido que se eu não simplificar, eu vou fazer contas muito maiores para chegar ao resultado. Às vezes ficam até inviáveis lá na hora da prova, por falta de espaço, de tempo. Você vai perceber que é importante a simplificação. Deu uma motivação para você aprender. Então aqui, ó, perceba aqui, para eu simplificar aqui, eu já olho o seguinte, ó, o fator x está em todo mundo? Não está aqui, não está aqui, está aqui, beleza. O fator y está em todo mundo? Não está.
Nesses dois últimos não tem. Fator Z, então eu percebo que não tem um mesmo fator em todo mundo para eu poder botar em evidência. Mas eu olhando bem, se eu analisar bem, ó, se eu olhar esse termo aqui e esse, por exemplo, ó, eles têm o fator Y em comum. E esse outro termo aqui, ó, então esse fator aqui, ó, fator Y, ó, e esse outro, claro que com sinal de menos, viu, gente? Não esquece dele, não. Ele vai ter o fator W comum. Então eu posso começar aqui colocando o seguinte, ó. Botando em evidência aqui, claro, aqui eu precisaria trocar de lado, né, para ficar y, x e tal, mas não precisa. A gente já sabe que x, y é y, x. Então eu vou botar o y em evidência, nesse primeiro termo. Aí vai ficar o quê? X menos z mais. Aqui eu vou botar aqui o W em evidência. W. Vai ficar o quê? Z menos x, tá certo? Só que aí tem um problema. Eu olho, pô, eu falo, pô, z menos x, x menos z, tá muito parecido, né? Então eu posso escrever isso aqui de que forma? Eu posso trocar aqui dentro, pegar o simétrico disso. Só que se eu pegar o simétrico aqui, eu vou estar alterando o sinal dessa coisa. Por quê? A vezes menos 1, isso é diferente de A. E eu estou pegando o simétrico aqui. Então eu posso mudar o sinal de mais aqui de fora e mudar o sinal aqui de dentro. Trocar essa ordem. Então vai ficar o quê? Y, x menos z, mais... Aí no caso, como eu troquei o sinal de dentro, ó, menos w, x menos z. Que aí fica esse fator aqui igualzinho, ó. Aí você fala, não, professor, está errado. Ó. Mas vamos lá. Se eu desenvolver aqui, vai dar o quê? ZW, né? Ou WZ, tanto faz, menos WX, volta para a mesma coisa. E aqui, ó, fica menos WX, menos com menos, mais EW. Então, veja que eu não alterei nada, tá certo? Então, eu criei um sinal dentro, trocando, invertendo, né? Eu inverti dentro e mudei fora. Então, no final das contas, não aconteceu nada. E agora, esse termo aqui passa a ficar evidente, ó. Da mesma forma que aqui, ó. Né? É o termo x menos z. Então agora eu posso colocá-lo em evidência, ó. Como eu tirei x menos z daqui, eu dividi por x menos z, sobrou só y, e aqui sobrou só menos w. Então, esta coisa aqui, simplificada, você pode chegar aqui. Aí você fala, será que simplificou? Vamos lá. Quantos produtos eu tenho aqui, gente? Apenas um. Tá certo? Que é dessa diferença por essa. Só colocar aqui mais certinho. Tá certo? Quantas subtrações eu tenho aqui? 2. De fato, eu vou reduzir para quantas operações? 3 operações. Então, eu vou fazer menos contas aqui do que aqui. E muitas vezes, essas contas aqui, elas são armadas de modo que essa simplificação aqui, ele conduz a um resultado com contas bem pequenas. Vou explicar isso nesse exercício aqui, ó. Eu quero avaliar essa expressão em 1,2, né? O x 1,2, eu tenho que jogar 1,2 aqui, o y eu vou ter que jogar 6/5. E o z 0,075. Nossa, se você substituir isso aí, gente, vai dar uma coisa muito assustadora. Quer ver? Vamos substituir. Então, uma maneira para a gente começar, claro, você não vai fazer isso, não precisa nem copiar, mas vamos substituir. Ficaria assim, ó, 1,2 vezes 6/5. É até ruim para escrever, né? Falta até menos zx 0,075 vezes 1,2 mais 1,2 ao quadrado sobre y dá 6/5 menos mais 1,2, né, que é mais x, menos z, menos 0,075. Pô, aí você fala, não, tem alguma coisa de errado, ele não está me pedindo para fazer essa conta. E de fato ele não está. Se você analisar bem, tem um certo fator aqui em cima, está em todo mundo, o x. Então talvez eu botando em evidência me ajude um pouco. Vamos tentar simplificar e resolver. Por quê? Gente, se eu substituir valores aqui em x, y, z e w, e fizer a conta, substituir aqui e fizer a conta, eu tenho o mesmo resultado. Afinal, isso é a igualdade que vem daqui até aqui. Eu não posso ter um resultado aqui para valores arbitrários x, y, z e w e um outro resultado aqui, para os mesmos valores. Então eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó, copiar aqui embaixo. Por exemplo, ó, aí eu copiando aqui, eu vou ter o seguinte, ó, botar em evidência o x, porque ele aparece nesse termo, ó. Então agora eu tenho com 3 termos, tá vendo? Ó, aparece um x aqui, um fator x aqui e um fator x aqui. Como a potência menor é 1, eu boto a menor potência em evidência. Então, se eu tirei x
Deste termo aqui, ó, ficou só o y. Tirei x daqui, ficou só o menos z. Tirei x daqui, ficou só o x. Aí embaixo ficou isso aqui, ó, y mais x menos z. Pô, mas y mais x menos z não é a mesma coisa que y menos z mais x, quer dizer, isso aqui não pode trocar, né? Então tem uma coisa assim, ó, x não mudou nada, né? Então esse cara aqui é igualzinho, ó, ó, conta desnecessária. Então isso aqui dá somente o quê? X. Como eu joguei aqui esses valores, na verdade é equivalente a substituir só 1,2 aqui. Então isso aqui dá 1,2. Olha que moleza. Então você vê uma coisa monstruosa como essa. Se você fosse fazer a conta, daria algo monstruoso. Se você acertasse, você acharia isso. Se você acertasse, porque assim, corre um risco muito grande de você se atrapalhar todo. Tá certo? Vou ter um exemplo um pouco mais difícil da gente ver a simplificação. Tá certo? Que é esse aqui, ó. Claro que, assim, a mesma ideia, avaliar a expressão em x igual a 102 e y igual a 179 nesses pontos aqui. Em x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado sobre x mais y. Na próxima videoaula, ou nas próximas, eu não sei qual vai ser mais ou menos, eu vou estar falando um pouco como fatorar isso aqui mais rápido, tá certo? Mas se você não sabe, dá para fazer por evidência também, certo? Ó, aí você pode olhar assim, não tem um fator que está em todo mundo, né? Então vamos começar ensaiando aqui. Porque às vezes, está lá na prova, você não consegue enxergar de cara. Mas com um pouquinho de manipulação, uma vez e viu que não simplificou, vai fazendo até que você chega. Ó. Vamos pensar assim, ó. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado sobre x mais y. Só vou copiar aqui. Eu poderia pensar, por exemplo, em botar o x em evidência. Aqui nesse primeiro bloco, ó, nesses dois aqui, ó. Então, isso aqui é só um ensaio, viu, gente? Não quer dizer que eu vou acertar de primeiro. Então, aqui, eu estou vendo x aqui nesse termo também. Então, eu vou botar aqui x em evidência. Aí vai ficar x aqui, porque eu tirei x ao quadrado, x vezes x volta para x ao quadrado, e aqui vai ficar mais 2y mais y ao quadrado sobre x mais y. Aí eu falo, poxa, não está ajudando muito. Assim, será que ajudou? Vamos lá. Eu tinha uma potência conta como um produto, né? Porque é x vezes x. Aqui eu tenho um produto, dois produtos. Então eu tenho 3 produtos. Aqui eu tenho mais outro, dá 4 produtos, uma divisão e uma divisão. Então eu tenho 4 produtos, uma divisão, 1, 2, 3 somas. É a operação pra caramba. Talvez aqui, se você for contar, você reduziu o número de operações, certo? Pode ser que você reduziu, pode ser que não reduziu, tá certo? Mas assim, não ficou uma boa fatoração. Você pode ir tentando outras maneiras. Uma maneira interessante de você ver isso é o seguinte. Você olhar para essa quantidade ali, ó. Como é que eu aprendi isso, professor? Tem algum macete? Não. É fazer exercício. Se alguém está lhe dando algum macete na internet, desconfie. Você quer fazer exercício. Coloca um aqui, você vai ter que pensar um pouco. Não estou dizendo que você não vai conseguir, mas estou dizendo que você vai ter que pensar fora do macete. Certo? Macete, esse negócio de macete isso não é muito bom. É bom você saber das coisas, o porquê das coisas. Então, vamos voltar de novo. Ó. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado sobre x mais y. Aqui eu penso o seguinte, ó, eu tenho dois termos, x mais y, 2x mais y, eu posso pensar assim, ó. Ou 2xy, 2x mais y, desculpe, 2xy é x mais y, ou xy, oh meu Deus, falando tudo errado, né? Mais xy, certo? Então eu posso quebrar isso aqui, ó. Olha como é que eu posso fazer de uma forma esperta. Não estou dizendo que vai dar certo, não. Estou dizendo que é uma tentativa. É isso que às vezes na internet o cara faz uma coisa que ele já sabe, mas se você às vezes passar uma questão difícil para ele, ele não faz. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Quem chega na internet, claro, o cara às vezes está até olhando para a resposta, né? A resposta está no fundo aqui, tipo, eu também tenho uns esqueminhas, né? Ele fica olhando para a resposta e vem com uma coisa que ele tirou lá do fundo do baú e você acredita que ele está ensinando aqui porque ele sabe aqui naturalmente. Às vezes é só decorrer. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Aqui, uma tentativa, se eu quebrar com 2, é o seguinte, ó. Aí aqui eu fico com o termo x em comum, ó. Nesse primeiro bloco, aqui e aqui, tem em comum o x. E se eu pensar aqui e aqui, eu tenho em comum o quê? O y. Então vamos tentar ensaiar botar o x em evidência na primeira parte.
e o y em evidência na outra. Aqui vai ficar x mais y. Perceba que se você desenvolver, você volta para a mesma coisa. Sobre x mais y. Olha, já começou a aparecer. Só que cuidado cortar quando eu tenho um sinal de soma no meio. É bom cortar quando eu só tenho produtos e divisão, tá certo? Aí aqui eu posso botar o termo x mais y em evidência. Então vai ficar x mais y, botei esse termo e esse, ó. E agora ficou quem? Sobrou esse x, sobrou esse y. X mais y de novo sobre x mais y. Aí aqui eu posso cortar esse cara com esse. Fica só x mais y. É equivalente a só somar esses dois caras. Ó, é só fazer 102 mais 179. Que vai dar o quê? Aí você faz aqui no cantinho. 2 mais 9 dá 11. Vai 1. 8, 281. Você poderia ter substituído aqui e feito a conta? Poderia. Agora, eu lhe garanto, você perderia muito mais tempo elevando o 102 ao quadrado, fazendo 2 vezes 102 vezes 179, elevando 179 ao quadrado, somando 102 vezes 179 vai dar 281. E dividir esse resultado de cima por esse. Então, assim, perceba que a simplificação ela está para te ajudar. Ela não está para te complicar. Tá certo? Ela está para te ajudar. A gente veio por um caminho, não deu certo. Isso é normal. Isso é normal. Até professor acontece isso. Às vezes é porque o professor ensaia antes da aula. Então, aí você tem a falsa impressão que o cara sabe tudo. Tudo bem, tem gente que é gênio, né? Mas de modo geral, essa é a lógica, tá certo? Eu coloquei um aqui bem chatinho pra gente estar raciocinando, tá certo? Que parece muito com esse, ó. Essa parte aqui de cima. Que é esse exercício aqui. Eu vou apagar aqui esse lado. Vou apagar tudo, né? Aí você volta o vídeo aí se teve alguma dúvida, tá certo? Então vamos fazer mais um exemplo que é muito semelhante a esses aqui, só que com uma expressão um pouco maior. Coisa mais gigantesca. Aí você vai começar a perceber uma coisa interessante. Um método que eu uso para um caso, talvez se aplique a outro. Aí a dica é... Qual é a dica? É fazer questão. Não é bem uma dica que você está querendo ouvir, né? Mas é uma dica. É fazer o máximo de questões possíveis. Então, um exemplo aqui, ó. Aplique os valores x igual a 87, y igual a menos 90 e z igual a 5, né, na expressão x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 2xy mais 2yz mais 2zx. Olha, só para você ter uma ideia, gente, essa fatoração ela é conhecida, ela é clássica, mas às vezes você não se lembra dela. Eu vou até falar um pouco sobre essas fatorações mais clássicas numa videoaula, provavelmente depois dessa, tá certo? Então isso aqui tem uma fórmula que quem está treinado já vê. Mas quem não está, como é que faz? Aí uma boa maneira de você observar isso, e quando você consegue fazer isso uma vez, você aprende. Fica rápido. Olha, eu percebo que não tem nenhum fator que está em todo mundo. Nenhum. Tá certo? Por exemplo, o x só está nesse termo, mas não está nesse nem nesse. Aí eu posso começar aqui de várias maneiras. Por exemplo, colocando aqui o x em evidência. Né? Então vamos para a primeira tentativa. Vamos chamar assim agora. Ó. Porque assim, eu poderia muito bem jogar aqui e fazer a conta. Posso. Não tem problema nenhum. 87 ao quadrado, menos 90 ao quadrado, 5 ao quadrado, depois 2 vezes 87 vezes menos 90, dá até, cansa até de ler. Certo? Então vamos para a primeira tentativa. Como é que eu reduzo uma tentativa, professor? Uma visão melhor, resolvendo mais exercícios. Então vamos lá. Primeira tentativa é o seguinte, vou tentar botar x em evidência do jeito que está aqui. Ó. Por exemplo, eu poderia pegar esse termo aqui e esse. Então, botando x em evidência aqui vai ficar x mais 2y mais 2z mais... Aí sobrou o quê? Y ao quadrado mais z ao quadrado mais 2yz. Vamos lá. Aí agora eu posso colocar o y em evidência aqui. Então aqui ficou x mais 2y mais 2z. Botando o y em evidência aqui,
nesse termo e nesse, ó, ficou y mais 2z mais z ao quadrado. Aí eu lhe pergunto, tem algum fator que está comum em todo mundo aqui? Não. Então, essa tentativa aqui não foi boa. Então, vou chamar aqui de tentativa 1. Vamos para a tentativa 2. Tentativa 2 é o seguinte, ó. Lembra no outro exemplo, eu tinha assim, ó, x ao quadrado mais 2xy na parte de cima. Vamos pegar só o numerador. Aí eu fiz assim, ó. Aí esse cara eu peguei com esse, com esse. Então vamos quebrar aqui pra gente ver o que a gente acontece. Vamos quebrar isso aqui em 2 pedaços? Então vai ficar assim, ó. Por isso que eu falo, um exemplo pequeno ajuda um exemplo desse tamanho, ó. Você não precisa vir direto pra cá, talvez você nem entenda, ó. Aí vamos só escrever aqui, ó, x mais xy mais xy mais yz mais yz mais zx mais zx. Aí eu poderia, por exemplo, olha só, eu vou pegar, ó, vou fazer um círculo aqui, vou usar símbolos diferentes, ó. Olha para esse termo aqui, ó, vou fazer um quadradinho, vou pegar esse e vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Então, a primeira conta. Vou botar uma bolinha agora aqui no y, ó. Vou pegar esse y, sobrou um cara aqui com y, né? E vou pegar um representante de cada, ou seja, eu estou fazendo uma forma equilibrada, porque aqui não foi equilibrada, aqui ficou 3 em evidência, aqui só ficou 2. E aqui não ficou ninguém. Então é uma coisa que não tem que ficar coisa parecida, meio simétrica. Então, ó, y, eu pego um termo aqui com y, ó. Peraí, o primeiro foi x. Não, esse cara aqui está errado, gente, desculpe. Olha só, eu não sei se você percebeu aí, talvez você ficou agoniado aí. Mas é esse aqui, ó. X e x. Tirei um termo. Pronto. Agora, continuando com y e y. Bolinha, tá vendo? E aí ficou a sobra, tá vendo? Então, no primeiro cara, no quadradinho, vai ficar isso aqui, ó. Se eu botar o x em evidência, vai ficar x mais y. Ó, botando aqui o x em evidência nesse bloco. Então, tira x daqui, fica só o y. Tira x daqui, fica só o z, ó. Agora eu boto o y em evidência aqui, ó. Tira um y daqui, fica só o y, porque é y ao quadrado, né? Volta. Tira um y daqui, fica só o x. Tira um y daqui, fica só o z, ó. Olha, parece que tá dando certo, ó. Tá igual, ó, esse bloco, tá vendo? Agora vamos lá, vamos pro z. Os caras que não foram circulados nem quadriculados, digamos assim. Aí você bota aqui o z em evidência, ó. Aí fica z aqui, mais. Tirando um z daqui fica y, tirando um z daqui fica x. Claro que para a gente não perder tempo, gente, você sabe que isso aqui, z mais y mais x, eu posso trocar aqui dentro de modo que todo mundo fique igual. Porque aqui está y mais x mais z, aqui está x mais y mais z. Mas é a mesma coisa. Então, é como se todo mundo fosse x mais y mais z. Então, eu vou colocar esses caras aqui em evidência. Tá certo? Ó. Então, vai ficar o quê? X mais y mais z, onde eu estou usando o fato de poder comutar, né? Porque isso aqui eu posso passar o x para cá, o z para cá, o y para cá, não muda nada. Aqui eu posso passar o x para o começo, o y para o final, também não muda nada, o z para o final, né? Não muda nada, botar tudo na mesma forma. Então, quando eu coloco evidência, tiro esse termo, fica x. Quando eu tiro isso aqui, posto nessa forma, né? Dando uma arrumada, fica só o y, e da mesma forma aqui fica só o z. Então, isso aqui é o que? É o produto da soma dos três. Que, se a gente fizer a conta aqui, ó, vai dar o quê? Os valores deles é 87, mais o y é 90 negativo. Então eu boto logo menos 90, mais 5 vezes a mesma coisa, é só repetir. Essa conta aqui, gente, deu quanto? 87 menos 90 menos 3. Com 5, 2. Vezes quanto? 2 também. É o mesmo resultado, né? Então 2 vezes 2 deu 4. Mas você faz uma conta monstruosa dessa. Já precisa você jogar aqui e substituir para no final você achar 4. A gente pensa que vai dar alguma coisa grande, né? Mas perceba. O que eu precisei para fazer esse caso? Um caso mais simples. O que eu precisei de um caso mais simples? Raciocinar um pouquinho. Isso aqui não é natural, assim. Ah, não, eu vi, eu já... Claro que a gente vai aprender que isso aqui, na verdade, vai ser o quadrado da soma. Eu posso até fatorar isso aqui de uma forma diferente.
Esse caso aqui a gente vai ver na próxima videoaula, que isso aqui é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, isso aqui vai ser fatorado assim. Mas se você não viu isso, né, você pode estar fazendo de outra maneira. Então aqui a gente viu uma forma que eu posso dar uma simplificada, até porque isso aqui foi exatamente o que a gente achou, né? Você lembra que em cima deu o quê? X mais y dx mais y, que é exatamente x mais y ao quadrado, tá certo? Então assim, são formas diferentes de você chegar ao mesmo resultado, tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.